muita força, muita fé. Oh, glória! Amém? Transmite para o seu irmão isso e diga: grandes coisas estão para acontecer na sua vida. Aleluia, aleluia. Amém, gente linda? Pode sentar aí em nome do Senhor Jesus. Senta, por favor. Maravilha, você está aqui. É tão bom estarmos reunidos na casa de Deus. Você precisa escolher pelo menos um dia para vir na igreja na semana. Só domingo, irmão, não é o bastante, né? E você que acompanha de casa, você tem o privilégio, né, de pegar 2 vezes a nossa reunião durante a semana. Só dia de domingo para você estar na igreja é muito pouco diante do que você precisa e diante das batalhas que você enfrenta. Então, você estar na igreja durante a semana não é idolatrar uma igreja, não é ser fanático por igreja, mas é você ter cuidado de sua própria alma. Por quê? Porque na igreja você se alimenta, você se fortalece, você se enche. Às vezes é aquela palavrinha assim, ó, que você escuta que faz toda a diferença. Então é muito importante você estar na igreja na semana. Caso você não possa vir, pega pelo YouTube, pega pelo Facebook. Não deixa de se encher da palavra de Deus, daquele lugar que você congrega. Nós temos o privilégio de transmitir, de gravar nossas reuniões. Às vezes as pessoas ficam assistindo muitas coisas de vários lugares. Isso pode causar confusão em você. Então pega aquilo que do lugar que você congrega, que você ama, e se alimenta daquilo. Não digo que você não possa assistir outras pessoas, não é. Mas é que às vezes você vai se enchendo daquele conteúdo, e isso só está, ao invés de te abençoar, está te provocando confusão. Então pega as mensagens que pregamos aqui na semana, domingo, assiste de novo, aprenda de novo, anota, para que você esteja fortalecido. Esse é um tempo de fortalecimento espiritual nas nossas vidas, amém, igreja? Quem recebe? Porque quanto mais forte você tiver, mais você vai conseguir ter êxito nas suas vitórias. Diga glória a Deus. Mas esse glória a Deus, irmão, tá tão cansado que chega, tá me dando desânimo, tá bom? Dá um glória a Deus para Jesus aí. Ah, agora sim, agora eu gostei. Marcos capítulo 4, abra aí por favor. Marcos capítulo 4. Evangelho segundo Marcos capítulo 4, versículo 35. Olha o comportamento de quem tem objetivos, de quem tem sonhos. Perceba a visão. Pega a visão, Marcos capítulo 4, versículo de número 35, Marcos 4, 35. Amém? Verso 35 diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E estava ele na popa, Jesus, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele respondendo, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Aqui é uma típica história de uma pessoa que está provando uma nova aventura, né? Provando algo diferente, algo novo, porque o que Jesus estava apresentando aqui para os discípulos era algo extremamente novo, diferente de tudo que acontecia naquela época. Então perceba que eles largaram tudo para ir atrás desse sonho, né? Para ir atrás de alguém que disse que ele seria pescador de homens. Então aqueles discípulos estavam vivendo um sonho. Não era um movimento qualquer, né? um movimento revolucionário, um movimento político. Não era nada disso. Era um sonho mesmo que eles estavam vivendo.
Eles nunca tinham visto nada igual. Eles nunca tinham visto alguém falar com tamanha autoridade, alguém fazer tamanhos milagres. Eles nunca tinham tido um espaço daquele. Pescadores, homens que não tinham muita licença na sociedade, de repente eram os discípulos de Jesus, né? O Cristo, o ungido, o consagrado. Então eles estavam vivendo um sonho. E todo sonho tem seus altos e baixos. Eu vejo aqui uma obediência nesses caras. Vamos, galera, para outra margem. Ah, meu Deus, o que será que espera a gente lá do outro lado? O mestre está chamando, então bora. Então vamos para outra margem. Se está com Jesus, é garantia de que está tudo certo. Vocês já ouviram a frase, está comigo, está com Deus? Quem já ouviu essa frase? Você já disse ela, né? Para algum de seus amigos, colegas, não preocupa não, está comigo, está com Deus. O que isso significa? Significa que vai dar o quê? Tudo certo, se você estiver comigo. Se você estiver comigo, você está seguro. Se você estiver comigo, você está bem. Se você estiver comigo, você não corre perigo. Está comigo, está com Deus. Mas estar com Deus não é sinônimo que a gente não vai passar momentos de insegurança, humanamente falando. Porque em Deus nós somos sempre seguros, diga glória a Deus. Mesmo que as coisas estejam fora de controle, entre aspas, com Deus estaremos sempre seguros. Mas perceba, eles acharam que não ia acontecer nada de ruim, nada de mal. Aí de repente levantou-se uma tempestade. Quando você está vivendo um sonho, você vai passar por altos e baixos. Aí se diferencia comportamentos de homens e de meninos. E quando eu digo homens e meninos, eu não estou falando homem no sentido de gênero. Eu estou falando no sentido de firmeza, de coragem. Aí se diferencia os fracos dos fortes. Aí se diferencia de quem está firmado e de quem não está. É nos baixos, irmãos. Porque a vida com Jesus, ela não é composta só de altos, só de fogos de artifício, só de êxtase de unção, só de coisas incríveis, maravilhosas. Não, não é assim. É igual um casamento. O casamento é diferente no primeiro ano e depois de 10 anos. Não é o mesmo casamento. Não adianta você querer achar que vai ser a mesma coisa. Não vai, algumas coisas vão mudar. Primeiro ano é só fogos. 10 anos, meu Deus do céu. Tem altos e baixos. Mas não é por isso que o seu casamento é ruim. Não é por isso que a sua vida é ruim. Os altos e baixos não definem a sua vida. Eles fazem parte de um processo que vai te levar para um resultado. Amém, igreja? Então, Jesus junto com os discípulos estavam passando um momento de baixa. Um temporal aconteceu. Só que aí teve a diferença de quem confiava e de quem não confiava. Aí teve a diferença de quem estava na visão e de quem não estava na visão. Aí teve a diferença de quem entendeu o que é fé e de quem não entendeu o que é fé. Porque quando a tempestade se levantou, eles estavam no mesmo barco, eles estavam no mesmo ambiente, eles estavam vivendo a mesma situação. Pega essa aqui, pessoal. E eles estavam indo para o mesmo lugar. Mesmo barco, mesma situação e indo para o mesmo lugar, sonhando o mesmo sonho. Mas um teve uma postura, 12 não tiveram. A maioria, irmão, eu não quero que você seja a maioria. Diga para o seu irmão, não seja a maioria, irmão. Fala forte. É melhor você ser a minoria. Porque a maioria, quando passa um período de baixa, o comportamento dela é reprovado. Os discípulos passaram um momento de baixa junto com Jesus. E como eles se sentiram? Abandonados, rejeitados, com medo. Como é que a senhora pode dizer isso, pastor? Ó a pergunta que eles fizeram. Mestre, não te importas que pereçamos? Isso é uma pergunta de quem está se sentindo abandonado, rejeitado, excluído. Esse é o tipo de pergunta que só faz quem está com o coração frágil. Você não se importa comigo? Você não se importa com a minha dor? Você não vê o que eu estou passando? Isso são perguntas de pessoas que quando estão passando por um momento de baixa,
estão fragilizadas. Tem algum problema, pastor, em estar fragilizado? Não. O problema é se deixar dominar por isso. Eles se deixaram dominar a tal ponto que eles perderam o controle da tempestade. Pega essa aqui, ó. Nenhuma tempestade está fora de seu controle. Repete isso, diga: nenhuma tempestade está fora de meu controle. Você pode dominar a tempestade. Você pode dominar. Mas sabe por que a gente não domina as nossas tempestades? Porque antes as nossas fragilidades nos dominam. Aí é que tá. Um sonhador, ele vai passar momentos de baixa. Ele vai passar momentos em que ele vai estar por baixo. E está tudo bem. Eu não sou péssima por isso. Eu não sou pecadora por isso. Eu não fiz coisa errada por causa disso. Que coisa errada eles fizeram, irmão, para estar passando aquela tempestade? Eles obedeceram Jesus. O que eles fizeram de errado para estar passando por aquilo? Porque a gente aprendeu que tempestade só vem para quem fez coisa errada. Tempestade só vem para quem pecou, para quem está no pecado. Fulano só pode estar no pecado, para tanta miséria está acontecendo com ele. Para de julgar. Tem gente que passa tempestade sem ter feito nada de errado. Tem gente que passa tempestade, irmão, porque está sendo injustiçado. E aí, o que vai determinar? É o meu comportamento, é como eu me porto diante disso. Os discípulos se permitiram dominar pela fragilidade. Jesus dominou a tempestade. Aí você escolhe, ou as suas fragilidades te dominam, ou você se levanta e domina a tempestade. Porque somente uma tempestade dominada é que vai fazer você chegar do outro lado. Se você não domina a tempestade, você morre no meio do mar. Se você não domina as tempestades da tua vida, nem adianta querer ter sonho realizado. E também não adianta pedir a Deus que nada aconteça, que dê tudo certo. Não vai dar tudo certo. Ixi, eu sei que você não queria ouvir isso hoje. Sabe onde é que vai dar tudo certo? No resultado. No processo vai ter altos e baixos. O resultado dá tudo certo, mas o processo não. O processo você vai subir e descer. O processo vai ter dia que você vai estar lá em cima e vai ter dia que você está lá embaixo. E no dia que você estiver lá embaixo, você vai fazer o quê? E no dia que você estiver lá embaixo, você vai deixar de crer que vai dar tudo certo? E no dia que você estiver lá embaixo, você vai ficar cheio de fragilidade, sendo dominado por ela? A gente pode até ter fragilidade, mas eu pego ela, engulo ela e digo assim: tempestade, pode se acalmar, porque lá do outro lado tem minha vitória. Aí você vai decidir da sua vida, irmão. 2 comportamentos típicos: mesmo lugar, mesmo destino, mesma situação. É o nosso retrato hoje. Por que uns crescem e outros não? Será que para ele vai tudo bem realmente? Não. Ele também tem momentos de baixa. Será que vai tudo bem para ela? Não. Ela também tem momentos de baixa. Mas é nos momentos de baixa que eu domino as minhas tempestades. Aí Jesus vem e dá só um toquezinho. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Vocês não têm fé ainda não? Vocês continuam andando por vista? 2 visões diferenciadas. Uma visão que parou na tempestade e uma visão que olhou além da tempestade. Está percebendo? 2 visões diferentes. A visão que para na tempestade é a visão tímida. E tímido, irmão, não é comportamental, tipo, fulano é tímido, ele é calado, ele é na dele, ele não fala muito. Não é esse tipo de timidez social. Nós não estamos falando de timidez social. Tem pessoas que são mais na dela, né? Aí tem gente que olha para esse tipo de gente e diz assim: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ah, para. Não é esse tipo de timidez que Jesus está falando, não. Jesus está falando dessa timidez covarde aqui, ó. É dessa covardia aqui que ele está falando. Quando ele diz tímido, ele está falando do covarde, que ele olha para a tempestade e para nela. Que ele olha para a tempestade e não consegue enxergar além. Que ele tem no coração a fé, a palavra de Deus, e não usa a palavra de Deus. Deixa a doença dominar, deixa a depressão dominar, deixa a ansiedade dominar, deixa a fragilidade dominar. Isso que é timidez, isso que é covardia. A pessoa para nisso.
Não é você ser socialmente tímido, não. É você ser espiritualmente covarde. Porque o que você tem em mãos é o suficiente para você olhar além da tempestade, não só olhar além. Porque quem olha além apenas é iludido. Quem para só no olhar, eu já vejo a minha vitória lá na frente. Sim, você está vendo a vitória e está fazendo o que para chegar até lá? Você está vendo que coisas grandes vão acontecer na sua vida e você está fazendo o que para chegar lá? Porque não basta ver, irmão, tem que partir para cima. Não basta ver, tem que se levantar e dizer: acalma a tempestade, aquieta, quem manda aqui sou eu. Quem domina aqui sou eu. Você tem domínio sobre a criação. Entendeu isso aqui, irmão? Você entendeu? Diga: eu tenho domínio sobre a criação. Por que um homem consegue adestrar um bicho? Você já parou para pensar? Por que um ser humano consegue adestrar qualquer animal selvagem, qualquer um, doméstico ou selvagem, um homem consegue adestrar? Porque Deus depositou sobre o homem domínio sobre a criação. Aquela tempestade não era de Deus. Por isso que Jesus repreendeu. Tem coisas na sua vida, irmão, que não é de Deus. Então eu me levanto com bastante autoridade, eu digo: diabo, não. Até aqui você foi, daqui para lá já foi. Até aqui você veio, daqui para lá você não vai mais. Quem manda aqui sou eu. Lá em Gênesis está escrito isso. Deus te deu domínio sobre a criação. Se um homem consegue adestrar um animal irracional, como é que uma pessoa cheia de fé não consegue dominar forças malignas? Você entendeu? As forças malignas não são sobre você. Você que é sobre elas. E só realiza sonho quem entende isso. Então não adianta eu ficar aqui, irmão, falando com você que você vai realizar, que coisas grandes vão acontecer, se você não tiver a visão que Jesus teve. Ao invés de modelar o comportamento dos discípulos, que ficaram se sentindo mimadinhos, abandonadinhos. E se você observar, do versículo 30 até o 34, Jesus, aliás, desde o início do capítulo 4, Jesus está falando só sobre fé. Foi um seminário de fé. Um seminário, irmão. Um culto atrás do outro. Fé, 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 fé. Tame, 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 tame. Na hora da prova, ui, não se importa que estamos perecendo. Parecendo um bando de mulherzinha. Aliás, nem as mulherzinhas, que as mulherzinhas é corajosa. Cadê a mulher corajosa aí? Dá o glória. Tô falando, os homens corajosos aí, dá o glória. Ah. Aí valeu por 50. Você entendeu, irmão? Ficaram tudo com medo. Eles estavam com uma carga de fé na mente. Eles estavam com uma carga de fé no coração. E eles preferiram se sentir fragilizados. Você vai escolher como você vai se sentir diante das suas tempestades. Injustiçado? Ou você vai se levantar delas e vai dizer: cala-te, aquieta-te, porque lá adiante eu tenho um resultado para colher. Diga glória a Deus. Você vai viver coisas grandes, meu irmão. Não seja covarde. Não pare diante de uma tempestade. Ela virá sobre você. Você fazendo coisa errada ou coisa certa. A tempestade virá, eu fazendo coisa. Por que Jesus merecia uma tempestade daquela? A gente não pergunta se Jesus merecia. A gente pergunta como ele venceu. A gente não pergunta por que Jesus estava submetido àquela tempestade. A gente pergunta como ele venceu a tempestade. Por que eu estou sofrendo? Não, essa não é a pergunta. É como eu vou vencer esse sofrimento. Mude as suas perguntas e você terá outras respostas. Se você mudar as suas perguntas, você tem outras. Por que eu estou sofrendo, meu Deus? Como eu vou vencer esse sofrimento? Olha a diferença. Por que eu estou sofrendo? Eu continuo sofrendo. Eu vou encontrar respostas que vão responder o meu sofrimento. E isso vai te gerar mais sofrimento. Mas se você diz: como eu vou vencer esse sofrimento? Logo, logo a sua mente vai procurar. Ah, você pode vencer dessa forma se você falar isso, se você se levantar, se você procurar ajuda, se você fizer isso. Num curto espaço de tempo, o sofrimento que te matava, você matou ele. Quem é este
que até o vento e o mar lhes obedecem. Está falando só de Jesus aqui, irmão? Sim ou não? Não, está falando de você. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: quem é este? Que quando passa situação ruim, não demora muito, o Senhor já é exaltado na vida dele. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é você. Diga aí para o seu irmão: essa pessoa é você, meu irmão. Pode aplaudir Jesus aí bem forte. Bem forte, né, meu filho? Porque é para Jesus. Se for para mim, fica fraco. Mas se for para Jesus, capricha. Você entendeu? Fica de pé aí. Irmão, ou você fica fragilizado, e é um direito seu, ou você abre mão do direito de ficar fragilizado, igual os discípulos, e modela o comportamento da minoria. Você não é maioria, meu irmão. Não fica copiando a maioria. Às vezes o que a maioria faz está errado. Não é só porque está todo mundo fazendo que é certo. É a minoria que enriquece, é a minoria que tem casamento feliz, é a minoria que tem filhos abençoados, não é a maioria. Sabe por quê? Porque você ter tudo isso requer coragem, requer fé, e nem todo mundo está disposto. Mas eu não quero que você seja a maioria, eu quero que você seja a minoria. E a minoria vence tempestade, a minoria alcança a vitória, a minoria